O presidente Lula escolheu como novo comandante do Exército um general que tem coragem de defender publicamente a democracia e o resultado das eleições. Tomás Ribeiro Paiva, numa declaração, num discurso feito à tropa nessa semana que passou, de forma enfática defendeu que o Exército deve respeitar o resultado das urnas, que o Exército e as forças são instituições apartidárias, são instituições de Estado e que estão lá para cumprir o seu papel e respeitar a hierarquia. Essa foi, sem sombra de dúvida nenhuma, a declaração mais importante, mais contundente que um general 4 estrelas deu desde o ataque terrorista do dia 8 de janeiro, quando bolsonaristas, golpistas, invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Desde então, as forças militares estavam em silêncio, As forças militares que no ano passado soltavam nota para defender as manifestações golpistas em torno dos quartéis ou para criticar o sistema eleitoral ou questionar o sistema das urnas, permaneceram em silêncio, não soltaram uma nota pública, não fizeram uma manifestação pública apoiando as instituições após os atos terroristas. Não houve, inclusive, nenhuma grande manifestação pública de algum comandante que estava sendo destituído do seu cargo por conta dessas manifestações terroristas. Bem pelo contrário, o general Júlio César de Arruda, ele foi até envolvido, foi apontado como uma pessoa que, no final das contas, impediu que a Polícia Militar, já sob o comando do interventor Ricardo Capelli, entrasse no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e prendesse e levassem detidos aquelas pessoas que participaram dos atos golpistas no dia 8. Ou seja, na noite do dia 8, o Exército falou, não vai entrar. Deram uma justificativa mandrake de que isso podia causar violência, mas o fato é que não permitiram que fosse entrado para poder levar o pessoal preso após os atos terroristas. E isso garantiu que muita gente pudesse fugir a tempo. Quem fugiu, ninguém sabe. Dizem até que foram, fontes apontam que foram até familiares de militares, aliados que acabaram escapando, E aí o restante acabou preso na manhã seguinte. Então, o comando do Exército, ele estava devendo, uma resposta à altura do que aconteceu. E vale considerar que essa resposta, ela estava sendo pedida há muito tempo. Antes mesmo de Júlio César Arruda assumir, o quartel-general do Exército em Brasília, bem como instalações militares de todo o país, haviam se tornado berçário de terroristas, Em Brasília, especialmente, no dia 12 de dezembro, tivemos ataques, ônibus queimados, carros queimados, por pessoas que estavam nesse acampamento em Brasília. No dia 24 de dezembro, 3 pessoas bolaram um plano terrorista para explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília, o que mandaria milhares de pessoas para o hospital e tantas outras para o cemitério, a partir também do acampamento. E, é claro, no dia 8 de janeiro, o acampamento foi usado como cabeça de ponte para a invasão da Praça dos Três Poderes. O Exército demorou para retirar aquelas pessoas de lá e depois protegeu aquelas pessoas. E também há muitas histórias ainda não explicadas e justificadas a respeito do comportamento dos comandantes militares que cuidavam da segurança do Palácio do Planalto. O fato é o seguinte: o presidente Lula precisava dar uma resposta dura, precisava dar uma resposta enérgica, mostrando que esse tipo de ação não é aceitável e que não é aceitável que forças militares sobre o seu comando, forças militares sobre o comando da presidência da República, no final das contas, se omitissem em momentos-chave. A inteligência dos militares ficou devendo, a ação dos militares ficou devendo, inclusive houve participação de militares da ativa nos protestos. Mesmo a punição também ficou devendo, está muito lento, e aí, no final das contas, precisava se dar uma resposta dura, mostrando que a República não aceita essa quebra de hierarquia. E nada melhor do que escolher uma pessoa que se colocou de forma objetiva, dura e pública a favor dessa mesma democracia e a favor do respeito da República. Certo, presidente Lula? É claro que isso vai ter consequências. Mesmo o novo general, o novo comandante do Exército sendo um general de 4 estrelas, um dos mais antigos, o que não vai levar um monte de gente para a reserva junto, mesmo assim, isso vai gerar consequências, é claro, vai gerar impacto, mas é necessário. Não se pacifica o Exército simplesmente dizendo sim, senhor, para quem deixou a desejar no cumprimento dos seus deveres. Qual?